Oi, eu sou a Mimortai e hoje eu vim contar pra vocês os meus estereótipos favoritos para personagens de livros. Eu não tenho nenhum problema com personagens que sejam clichê em literatura. Eu acho que tem vários clichês que eu gosto muito e eu não tenho o menor problema mesmo de ler histórias que sejam parecidas, desde que a gente consiga desbravar um pouquinho mais sobre os personagens e os acontecimentos que levam cada personalidade diferente de cada um deles. Tem alguns clichês de personagem de literatura que são os meus favoritos e hoje eu vim contar pra vocês quais são esses clichês. Então se você gosta de vídeos sobre personagens, já deixa seu like pra me ajudar a divulgar esse vídeo. Se você gostar do canal também, já me ajuda a divulgar, compartilha com os amigos. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo ao Chá de Prosa, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho pra você continuar acompanhando os vídeos novos do canal. O primeiro perfil de personagem que eu gosto muito, e esse normalmente eu gosto muito quando é o protagonista que é dessa forma, são aqueles personagens que são extremamente defensivos no começo, demoram muito pra começar a se abrir, são fechados e em vários momentos usam sarcasmo como arma de defesa. Eu acho esse tipo de personagem maravilhoso como protagonista e sempre me divirto muito conhecendo um pouquinho mais sobre esses personagens a cada capítulo. E eu acho que essa é uma forma muito legal de desenvolver um personagem. Você começa com ele sendo fechado e você vai aos poucos apresentando tanto pros outros personagens quanto pros leitores quem é aquele personagem de verdade. Eu tenho alguns exemplos desse tipo de personagem pra vocês e eu fico imaginando se vocês também gostam desse tipo de personagem tanto quanto eu. Eu acho que um grande exemplo desse personagem defensivo e sarcástico que eu gosto tanto é o Monty, o protagonista de O Guia do Cavaleiro pro Vício e a Virtude, que é um livro que eu já resenhei aqui pro canal. O Monty, ele é um lord inglês que tem vários problemas de relacionamento com o pai dele, que é um grande cuzão, e vários pequenos segredos relacionados a sentimentos. Ele tem dificuldade muito grande em compreender os próprios sentimentos e os sentimentos amorosos que ele tem pelo melhor amigo dele, o Percy, que também é um personagem que eu amo muito. E o Monty, ele se envolve em várias tretas, como se ele estivesse tentando provar para as outras pessoas e para si mesmo que ele é um grande badass, um criador de problemas. E no fim das contas a gente descobre que ele não é nada disso, ele é só uma pessoa extremamente sensível tentando lidar com o mundo de uma forma cheia de defesas e de muralhas. Eu gosto muito do Monty, ele é um personagem que eu sempre me identifiquei bastante desde que eu comecei a ler esse livro, e eu acho que ele é um grande exemplo desse tipo de personagem. Um outro exemplo de personagem defensivo que me conquistou desde o começo foi o Cas Lowood, o nosso protagonista aqui em Ana Vestida de Sangue. O Cas, ele é um caçador de fantasmas e que tenta passar pra todo mundo que ele não tem medo de nada e que ele é muito corajoso e muito forte e ele não precisa de amigos porque ele tem a si mesmo e ele é autossuficiente. Só que na verdade o que ele consegue provar pra todo mundo nesse livro é que ele tá muito errado e que na verdade ele precisa muito do contato que ele tem com as pessoas. O Cas é um personagem muito legal também e um grande exemplo desse perfil de personagem protagonista que eu gosto bastante. Um outro exemplo desse protagonista é a Nancy, a protagonista de Volta Pra Casa, o primeiro livro da série de Crianças Desajustadas da Shannon Maguire. E a Nancy, ela é muito fechada, ela acabou de voltar de um universo que é tipo um submundo e ela simplesmente acha que ninguém nunca vai entender ela e que as pessoas acham que ela não faz sentido. E a Nancy, ela, em certo ponto, se acha um pouco especial demais, como se só ela tivesse vivido altas aventuras, quando na verdade todo mundo desse livro tem as suas próprias aventuras, os seus próprios submundos pra apresentar, e aos poucos ela vai notando que ela não é assim tão única em relação ao que ela viveu depois que ela conhece essas pessoas. A Nancy é uma personagem muito fechada no começo e que depois de um tempo começa a fazer amizades e isso me conquistou muito. Inclusive uma das personagens literárias que eu mais me identifiquei em muito tempo. E outro exemplo dessas protagonistas fechadas e defensivas em dois livros que são bem famosos são a Lisbeth Salander e In The Girl with the Dragon Tattoo. Eu acho que ela é exatamente esse tipo de personagem fechado e sarcástico que se acha autossuficiente, mas acaba provando o contrário. A Lisbeth é maravilhosa, eu amo ela foi uma das protagonistas que eu mais me identifiquei. E outra que eu me identifiquei muito foi, logicamente, o grande exemplo de protagonista fechada que se acha autossuficiente, que é a Katniss Everdeen de Jogos Vorazes. Eu tenho que segurar essa edição meio assim, porque senão ele rouba toda a iluminação do meu vídeo. Eu acho que a Katniss é um grande exemplo em livros muito famosos de protagonistas
que se acham autossuficientes e que são super defensivos e sarcásticos no começo da história, que acabam provando pra gente que na verdade eles só eram sensíveis demais. O segundo estereótipo de personagem que eu amo muito são aqueles personagens que são a crush perfeita pro protagonista ou a crush perfeita pra nós mesmos leitores, só que eles têm os seus próprios problemas pessoais e eles não são de forma alguma personagens superficiais. E aqui eu vou começar contando sobre um personagem que eu fui muito apaixonada enquanto eu lia, que é o Príncipe Henry de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Ele não foi o meu personagem favorito da história, porque o Alex Claremont Diaz, ele é incrível e maravilhoso, e eu não coloquei ele nos estereótipos primeiro porque eu acho que ele não é nada fechado. O Alex é, na verdade, um personagem muito aberto, fora do estereótipo dos personagens que eu mais gosto, mas que se tornou um dos personagens que eu mais me identifiquei na literatura jovem, recente, que eu tenha lido. Mas aqui eu tô pra falar do Príncipe Henry, que é um personagem feito pra ser realmente o príncipe encantado, a crush perfeita, e arranca suspiros tanto do protagonista quanto possivelmente de muitos leitores, mas ao mesmo tempo ele tem os seus próprios conflitos, no caso do Henry, com a família real e o que a família real espera dele e o tipo de comportamento que ele não deveria ter por ser um membro da família real, mas ele não tá nem aí, ele tá pronto pra enfrentar a avó dele, que qualquer semelhança com a rainha da Inglaterra deve ser mera coincidência, e tá pronto aí pra enfrentar, na verdade, os tabloides no mundo todo pra viver o relacionamento e os sentimentos que ele quer viver. Eu acho que o Henry é um personagem muito possível crush das pessoas, até pelo fato de ele ser um príncipe quase encantado aqui na história mesmo. E eu acho que ele combina tão bem com o Alex. E esse personagem me cativou bastante e tá dentro aí dos estereótipos de personagens que eu gosto. E eu acabei de arrumar mais um motivo pra falar de Vermelho, Branco e Sangue Azul pra vocês. Vocês já estão cansados disso porque vai ter mais. Confia em mim. Eu não podia falar de personagens crush perfeitos com problemas pessoais sem falar do grande crush literário da minha vida recente como leitora, que é o Percy. Novamente voltando aqui pro Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude, o Percy, ele é um personagem muito calmo, muito centrado, muito querido e que tem um relacionamento maravilhoso com o Monty. Ele meio que acalmaria na vida do Monty de uma forma que transforma os dois em um dos meus chips favoritos, um dos casais favoritos da literatura. E o Percy, ele é esse personagem que qualquer pessoa que lê vai sentir muita vontade de encontrar uma pessoa assim pra própria vida. E eu acho que ele tem os seus próprios problemas pessoais. No caso do Percy, eu não posso contar pra vocês quais são exatamente, porque seria um spoiler da história. Mas o Percy, ele não é nada superficial. Ele tem um desdobramento como personagem maravilhoso, mesmo não sendo o protagonista narrador da história, que é o Monty. O Percy tem um desenvolvimento de personagem muito legal. E ele passa de ser só uma crush pra ser um personagem maravilhoso e completamente cheio de facetas. E qualquer pessoa aqui que lê esse livro provavelmente vai conseguir se apaixonar assim como eu. E voltando pra De Volta Pra Casa, nós temos aqui o Cade, que é um outro personagem amigo da Nancy, que é o crush perfeito. De verdade, o Cade, ele foi feito pra ser o crush perfeito de leitores e o crush perfeito de todo mundo. Ele é um garoto que ajuda todo mundo, ele é muito querido por todo mundo e ao mesmo tempo ele tem uma influência muito boa e ele consegue resolver problemas de um jeito muito bom e ser aquele apoio emocional que as pessoas às vezes precisam. O Cade é maravilhoso, um fofinho, e eu espero que ele volte para os próximos livros da série, porque infelizmente De Volta Pra Casa é muito curtinho e eu senti falta de conhecer um pouquinho mais sobre o Cade, porque eu acho que ele é exatamente esse perfil de personagem que eu gosto tanto. Outro estereótipo de personagem que eu gosto muito, não é exatamente um estereótipo, é mais um tipo de personagem que eu gosto muito de ver, são personagens artistas. Eu amo personagens que são envolvidos com artes de qualquer forma, seja com circo, com dança, com canto, com escrita, com interpretação ou qualquer outro tipo de coisa. E aqui eu tenho dois exemplos de livros que eu gosto muito que tem muitos personagens artistas. O primeiro deles é o Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, e os dois personagens artistas aqui que eu amei são dois irmãos, a Amanda e o Kael. Eles são super amigos do protagonista, o Chuvisco, e o Kael, ele é um ator famoso envolvido com luta contra a repressão e direitos de minorias. Ele é um personagem apaixonante demais. E a irmã dele, a Amanda, também é envolvida com artes, ela é produtora de filmes e documentários. E eles são maravilhosos. Eu li esse livro todinho pensando no quanto a Amanda e o Kael foram, basicamente, depois do Chuvisco, meus personagens favoritos. E eu queria muito incluir eles nessa minha seleção de personagens artistas. Além disso, nós temos basicamente todos os personagens do Circo Mecânico Tresalt, que são artistas de circo, e todos eles são únicos à sua própria forma, e eu acho eles todos maravilhosos, principalmente a Birdie, que é uma personagem
super na dela, super quietona, que tem umas asas metálicas e... enfim, gente. Esse livro, ele é diferente de tudo e eu tenho muita dificuldade de falar sobre esse livro sem dar spoiler pra vocês. Então eu queria muito que vocês lessem e vocês conhecessem esses personagens incríveis, artistas de circo, criados pela Genevieve Valentine. Pro quarto estereótipo de personagem que eu gosto muito, eu pensei em personagens que são fofinhos e muito protetores. Eu gosto muito daqueles personagens que são meio ursinhos, assim, a gente tem vontade de apertar quando tá lendo a história, e ao mesmo tempo eles são fortes e muito protetores com as pessoas que eles amam. Eu acho que o maior exemplo que eu tenho aqui é o Aziraphale de Belas Maldições. Ele é um personagem maravilhoso, eu amei ler ele em livro e eu gostei ainda mais de quando a Amazon Prime adaptou Belas Maldições e a série ficou incrível. Inclusive eu recomendo muito que vocês assistam, são 6 episódios só, e o Aziraphale e o Crowley são dois dos meus personagens favoritos da literatura. Inclusive o Crowley poderia se encaixar muito bem naquela primeira categoria de personagens fechados e sarcásticos, mas que na verdade são gente boa. O Crowley é muito assim. E o Aziraphale é esse outro perfil de personagem que eu gosto muito, que é fofinho, protetor e muito inteligente e que ao mesmo tempo tem o seu lado um pouco mais rebelde, que tá ali escondido e a gente vai conhecendo ao longo da história. E o último estereótipo da literatura que eu gosto muito é o estereótipo de narradores não confiáveis, aquele narrador em que você não sabe se pode realmente confiar no que ele tá falando ou se aquilo que ele tá falando não é verdade em grande parte dos casos. E um dos exemplos que eu tenho aqui é a Imp, a India Morgan Phelps, de A Menina Submersa. Ela é esquizofrênica e em vários momentos da história nem ela mesma sabe o que é verdade e o que não é verdade no relato dela, na forma como ela conta a história. Esse livro foi muito especial pra mim quando eu li, eu fiz a resenha, demorei muito tempo pra me apegar tanto a esse livro. Eu acho que quando eu li ele, eu fiquei muito em dúvida em várias partes. E quanto mais eu penso, quanto mais eu discuto sobre esse livro com as pessoas, mais eu amo todas as facetas que ele me criou pra discussão e tudo que ele colocou na minha vida como leitora. Tenho muito a agradecer a India Morgan Phelps, que foi um dos meus primeiros contatos com um narrador não confiável e que me fez gostar muito desse estilo de personagem. Além da Imp, outro narrador não confiável de um livro que eu já mencionei aqui hoje é o Chuvisco, de Ninguém Nasce Herói. Ele tem suas catarses criativas, que são como se fossem algumas ilusões que ele tem, e ele mesmo não sabe dizer o que é verdade e o que não é, porque as ilusões dele podem ser tanto coisas grandes quanto monstros que aparecem atacando eles, isso não faz nenhum sentido, quanto, sei lá, uma chaleira do fogo que simplesmente não tá lá e ele acha que tá. Essa história é maravilhosa, contada pelo ponto de vista de um narrador que a gente não sabe se pode confiar e a gente não sabe até que ponto pode confiar. Teve várias passagens desse livro que eu fiz anotações nas bordas falando eu não sei se isso é verdade ou não, e eu ficava muito encucada até eu descobrir o que era e o que não era verdade no relato do Chuvisco. Eu amo esse tipo de personagem. Eu sei que esse aqui é um pouquinho polêmico, tem muita gente que não gosta de narrador não confiável, mas é o meu estilo de narração favorita e um dos meus estereótipos de personagem mais amados da vida como leitora. Eu espalhei livros pelo meu sofá inteiro e não vai ter como eu pegar todos eles na mão pra mostrar pra vocês sem causar um acidente enorme na minha sala. E então eu espero que vocês tenham gostado de todas essas recomendações de livros e de personagens que eu gosto muito. E agora eu queria saber de você, qual é o seu estereótipo de personagem literário favorito? Coloca aqui embaixo pra mim nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e também de se inscrever no canal caso você seja novo por aqui e ativar o sininho pra você continuar recebendo o meu conteúdo toda vez que eu lançar algum vídeo novo. Um beijo pra vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!